Várias coisas. A primordial, talvez a falta que se nota numa região que é por si no interior do interior, o que demograficamente já é uma complicação. E depois também, para além desta desertificação dos territórios, também um pouco que se sente a desertificação cultural daquelas regiões. Portanto, senti que havia naquele território, Moimenta da Beira foi escolhida também porque foi o sítio onde eu nasci, também numa ideia de devolver àqueles territórios e àquela gente esta oportunidade de usufruir de um programa cultural de excelência e de lhes dar a oportunidade de também contactarem com uma experiência ao longo da sua vida que não é parte do seu cotidiano. Sim, quando o projeto nasceu, e nasceu numa condição muito específica, ao contrário de outros projetos, portanto, este projeto, esta primeira edição, tem uma característica que é intrínseca ao próprio desenho do programa, que foi este projeto nasceu há 4 meses atrás, portanto, tudo isto vai ser construído, montado, apresentado e publicado, e tornado público num período de 4 meses, portanto, isso é quase um tempo recorde das coisas acontecerem dessa forma. As palavras construir e integrar vêm precisamente daquilo que te dizia há pouco, portanto, sendo estes territórios um pouco virgens ou totalmente virgens no que é a programação em artes performativas e principalmente numa linha mais contemporânea, aquilo que me pareceu indicado de pensar em termos de desenho programático e também numa ideia de metáfora era de partir da palavra construir, portanto, pensando aqui na ideia arquitetónica de construirmos uma casa, era para mim importante que esta primeira edição fosse uma espécie de semente lançada para as árvores que queremos que nasçam a seguir e também numa ideia de arquitetura, como dizia, de começarmos pelas fundações, portanto, de pensarmos, de imaginarmos mesmo este desenho arquitetural de como se procede ao início da construção de uma casa, a casa como ideia de festival, e começarmos pelas fundações, portanto, escavando a terra, sedimentando as estruturas para que a casa pudesse ser construída degrau após degrau, edição após edição, de uma forma sustentável e equilibrada. E depois a palavra integrar surge de uma parte muito específica, que é para mim, enquanto diretor artístico, talvez a parte mais interessante deste trabalho que tenho desenvolvido com o Planalto, que é aquilo que chamei de programa paralelo. Portanto, o Planalto tem 2 programas, digamos assim, o programa nuclear, onde estão centradas todas as atividades nucleares que dizem respeito aos espetáculos de dança, de teatro, de performance, as sessões de cinema, as instalações e tudo isso, e depois um programa paralelo muito focado, muito centrado na educação pela arte e na formação de públicos. E é nesse programa paralelo que a palavra integrar fazia sentido. Portanto, decidi, nesta primeira edição, trabalhar com 3 franjas sociais detectadas neste território e trabalhar com elas através das disciplinas artísticas. As comunidades ciganas que vão estar através do cinema, daí também a programação com a Leonor Teles, uma comunidade muito específica que há décadas se dirige àquela zona e específica a Moimenta da Beira, oriundos dos PALOPs, alunos oriundos dos PALOPs para estudarem numa escola profissional, e depois uma terceira comunidade que são uma comunidade específica sediada na barragem do Vilar, de retornados após o 25 de Abril, após a independência de Angola, enquanto ex-colónia, e também aqui de trabalharmos este lado mais de integração e de coesão social, e essa parte dos retornados vai ser trabalhado num evento que muito prazer me vai dar, é talvez aquele evento mais expectante que eu estou, porque é de facto um evento de coesão social, que vai ser um almoço comunitário numa praça pública aberta a 50 pessoas, e a ideia é que nessa praça pública aquelas 50 pessoas tenham a oportunidade de, com aquelas 6 mulheres que vão estar connosco vindas de Angola, podermos recriar um prato gastronómico angolano, que neste caso escolhemos a moamba, e podermos estar ali numa ideia de celebração das culturas, estarmos numa praça pública a fluir em torno do funaná, do tarraxa, de todas aquelas culturas sonoras, enquanto cozinhamos um prato específico que é a moamba.
Bem, a minha experiência enquanto bailarino e coreógrafo é a primeira vez que eu trabalho na área da programação e não me considero programador, portanto aquilo que eu estou a fazer é um trabalho quase, digamos, de serviço público, em que estou a prestar um serviço a um território de poder usufruir de uma coisa que é constitucional, portanto do acesso, e é uma coisa importante também de referir, portanto este projeto tem na sua missiva uma parte muito importante que é a democratização do acesso à cultura em territórios que não o têm. E, portanto, aquilo que pensamos e que eu próprio, enquanto diretor artístico e desenhador, digamos assim, desta programação que projetamos, cabe mais no sentido de corresponder ao que ali falha. E em termos dinâmicos, construir um programa em 4 meses é por si, como te dizia há pouco, um grande desafio. Mas é também uma grande autoestima de podermos continuar a trabalhar com todas as dificuldades e barreiras. Portanto, posso-te dizer que desde o dia 1 de janeiro até ao dia 6 de abril, que foi o dia em que fechamos a programação na totalidade, tivemos muitos mais espetáculos em cima da mesa, como é normal, do que aqueles que lá vão estar. E isto acontece por uma condição muito específica. E isto também é sintomático do que eu digo, portanto, Moimenta da Beira, para além de ser um território desertificado, não só Moimenta, mas aquelas regiões de uma certa programação cultural, há eventos que lá acontecem, é certo, não é um marasmo, digamos assim, há coisas que acontecem, mas noutros campos, tem um grande déficit de espaços culturais, portanto, e isto é uma grande parte que vai marcar toda esta primeira edição do Planalto e muito provavelmente as futuras, porque será muito difícil que naquele território sejam na próxima década construídos espaços culturais que possam albergar. Portanto, quando eu te digo isto, eu estou-te a dizer que Moimenta não tem um teatro municipal, não temos um auditório com um palco, não temos material técnico e logístico para albergar, não temos uma galeria de arte, portanto, e aquilo que vamos desenhar são propostas artísticas em espaços não convencionais, todos eles. Por exemplo, os espetáculos de dança e de teatro acontecerão numa das salas do pavilhão municipal, do pavilhão da escola secundária, onde será criada uma black box e serão aí apresentados as exposições. Uma delas vai acontecer num espaço arquitetónico que era uma antiga farmácia. Portanto, também numa ideia de colocar esta ideia de mostra de artes com o binómio da montra de artes. Portanto, todos estes espaços arquitetónicos comerciais têm esta ideia de montra e, portanto, permitir que mesmo após o fecho da exposição, o público, ao fluir na rua, possa ter um contacto com a exposição de um outro lado, portanto, do lado de fora, através da montra. E isso obrigou-nos a reformular a programação. E obrigou-nos a reformular a programação precisamente pelas condições técnicas, portanto, é de facto, estamos muito felizes com esta programação que conseguimos, muito mesmo, mas é importante dizê-lo que foi uma programação pensada pelas nossas condições técnicas que são muito baixas. Portanto, tivemos que adaptar todos os projetos de forma a que pudessem ali ser apresentados sem violar, obviamente, o que é a própria proposta artística e sem que a pouca quantidade de material técnico, digamos assim, violasse o que é o objeto artístico dos artistas que ali se apresentarão. Sim, é importantíssima, é importantíssima. É tão importante que quando eu fiz as primeiras abordagens aos artistas, no corpo do e-mail isso era muito bem explicado. Portanto, os artistas que vão estar em Moimenta teriam que perceber o que é estar naquele território, o que é iniciar um projeto pela primeira vez, numa primeira edição, naqueles territórios, perceber não só a condição demográfica, mas também a importância daquelas pessoas poderem ter, o que eu te dizia há pouco, esse acesso à cultura, ainda por cima gratuito. Portanto, todo o Festival Planalto será com eventos totalmente gratuitos, portanto, de acesso livre. E aquilo que nos propusemos era de criar esta ideia de que um território do interior, utilizando também aqui um pouco a ironia da desertificação, é um território precisamente em potência para ser explorado.
portanto, esta desertificação para nós não é vista como de um lado negativo, mas antes pelo contrário. Portanto, se há tanta coisa ali por explorar, então vamos explorá-lo. E, portanto, o Planalto quer ocupar também esse lugar naquela parte específica e ocupar aquele lugar específico de outros lugares que precisam mesmo de ser ocupados naquele interior e em outros interiores. E, portanto, a importância é enorme, porque isto vai causar àqueles territórios um impacto estrutural, no sentido, espero que aconteça já nesta primeira edição. É um projeto, como todos estes projetos de artes performativas, que demoram o seu tempo a criar raízes, mas a nossa ideia é precisamente essa, portanto, que se flua em termos artísticos aqueles territórios, que os artistas, como dizias, e é verdade, possam ter a oportunidade de alargar os seus circuitos de apresentação, que estão muito monopolizados nos grandes polos urbanos, mas também do próprio público poder ter uma experiência à semelhança do que já acontece noutros eventos existentes em Portugal nas artes performativas ou na música, de podermos dar ao próprio público a experiência de usufruir de um espetáculo, de uma proposta que possivelmente até poderia usufruir num grande meio urbano, mas que ali tem um impacto diferente, ou seja, é aquela proposta, é a mesma, mas o contexto onde ela vai ser apresentada tem que ser também o que vai captar a atenção não só do público residente, do público daquela região, mas também do público envolvente a nível nacional que queira ali ir ao longo do tempo. É um trabalho que tem que ser feito obrigatoriamente, mas com calma, demora o seu tempo. Foi uma decisão deliberada no sentido em que era importante, nesta primeira edição, como edição piloto, testar o formato. Portanto, o Planalto não tem um formato, tem uma ideia muito fechada do que quer ser, mas isso não significa que esta primeira edição seja reflexiva do formato que fechamos. Portanto, estamos a fazer uma espécie de try-out, de perceber nesta edição piloto como é que o próprio festival se comporta, como é que os públicos se comportam, como é que nós próprios nos comportamos, como é que conseguimos agilizar todas estas questões e também de percebermos de que forma é que vamos conseguir salvar, digamos assim, uma estratégia cultural para aquele público. E nesse sentido, dir-te-ia que é importante, sim. Bem, tenho que dividir obrigatoriamente essa questão. As artes em Portugal, da perspectiva artística, vão melhor do que nunca. Tenho a certeza absoluta do que digo quando digo que as artes performativas em Portugal vivem o seu melhor momento de criação. Portanto, nós temos hoje em Portugal, não só em quantidade como em qualidade, inúmeros artistas espalhados a apresentar o seu trabalho no mundo inteiro. Portanto, e nos territórios todos de Portugal. Portanto, felizmente isso também começa a ser descentralizado. Portanto, já as companhias, que muitas vezes chamam companhias, mas não são residentes, portanto, albergam ali o nome de companhia, os próprios grupos, os próprios artistas independentes, já não estão só em Lisboa e no Porto, portanto, já ocupam outros territórios, já estão em Guimarães, já estão em Paredes de Coura com as Comédias do Minho, já estão com a Acerta em Tondela, portanto, estamos a falar de parceiros que também são nossos vizinhos e nós queremos que estes parceiros que têm uma condição muito semelhante à nossa do Planalto, mesmo que a proposta seja diferente, mesmo que a nossa proposta seja a de programação e a deles a de criação, nós queremos obrigatoriamente, para nós é muito importante isso, considerá-los como nossos irmãos, portanto andarmos de mãos dadas, que fazermos este caminho conjunto com estruturas e instituições que ao nosso lado, fronteiriças, há mais anos ali estão sediadas e percebem muito mais aqueles territórios, conseguem lê-los muito melhor do que eu que agora ali cheguei com o Planalto e, portanto, nesse sentido, as artes em Portugal parece-me que vivem um momento efusivo. Depois, se falarmos em termos do que é a sustentabilidade dos projetos artísticos, e portanto isto tem que ser claro, quando se fala da ideia de constitucionalidade da arte, ela é para ser praticada, portanto é um direito de todos e portanto o Estado tem obviamente que suportar
o apoio à criação. Não tem que o fazer na totalidade, é para isso que existem os mecenatos e etc, etc, mas tem que ser aqui um pilar fundamental, não só de apoio financeiro para a criação, como também de acompanhamento, que é uma coisa que eu penso que faz muita falta em Portugal. Por exemplo, vemos agora com a criação de 2 agências, uma na área da música, outra na área do cinema, em termos estatais, muito importantes e que muitos reflexos têm dado, principalmente na área do cinema, a nível internacional, portanto, na projeção do que é a produção artística em Portugal na área do audiovisual e da música. E, portanto, penso que seria muito importante pensarmos também uma plataforma que resolvesse muitas vezes problemas que criadores têm de chegar a parceiros e a programadores internacionais para produzirem os seus espetáculos. E, portanto, eu diria, resumidamente, respondendo à tua pergunta, que é uma dicotomia, portanto, essa resposta. Por um lado, temos hoje em dia, mais do que nunca, um potencial crítico nos nossos espetáculos criados pelos nossos artistas portugueses ou sediados em Portugal. Por outro, realmente a fragilidade enorme dos apoios é uma característica que já foi engraçada de trabalhar, porque a própria condição financeira, ou a falta dela neste caso, foi numa dada altura, precisamente, mais concretamente ali na crise que vivemos há uns anos atrás, se é que já saímos dela, nunca vamos saber, produziu objetos e discursos muito interessantes, portanto essa condição financeira foi muito importante para a própria produção artística e cultural do país, mas não podemos continuar efetivamente sempre a viver à custa disso, portanto nós precisamos de dinheiro para produzir discursos, para produzir conteúdos, para podermos investigar, para podermos estudar, e podermos acrescentar também algo ao mundo com uma visão que é o papel do artista, se é que o artista tem um papel. Portanto, não caio muito nessa ideia de que a arte tem que ter uma missiva, de que tem que ter um objetivo. Não sei se concordo com isso, umas vezes, uns dias sim, outras vezes não. Mas diria que é reflexivo, portanto, estas duas partes. Por um lado, um momento excelente que vivemos, por outro, as dificuldades financeiras que os projetos e os artistas e as companhias continuam a ter para sobreviver. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, por tudo.